dificuldades como poderiam ter sido, tanto para ela, quanto para mim, quanto para os meus filhos, né? Teve, sim, mas as sequelas não foram tão grandes. Mas o que eu queria naquele momento? Eu queria o que muita gente quer quando chega numa casa espírita. Eu quero ver. Quero que a entidade venha e me fale o que está acontecendo. Meu amigo, eu estava numa boa até ontem. Tipo, 5 meses anteriores a esse processo, eu ganhava cerca de 1 milhão por mês no Japão. Eu dava aula de futebol, eu tinha o meu próprio comércio. Minha esposa vivia com cercada de joias. Eu era um tipo de... Eu não sou romântico, eu sou simplesmente um cara... como é que você fala, Maria Cristina? Cara de peroba. Quando eu vejo que eu tô meio na dívida, eu falo, eu compro alguma coisinha e faço aquela graça. Então não tem data, aniversário, essas coisas. Eu compro a flor, então, não pega aí. Agora tá acontecendo, tá começando a sobrar uns gorreacos por mês. Então a gente... Nossa, deixa de ser mentira. Gorreaco por mês só. Compra aqueles buquezinhos de iraquém, levo pra ela, pra mim. Tá aumentando. Que interessa a intenção. A primeira tinha, então eu ia e fazia. A vida financeira é excelente, em 5 meses acabou tudo. Em 5 meses eu fiquei com uma dívida de 5 milhões. 3 filhos e desempregado, naquela crise de 2000, 99, 2000. E aí? Alguma coisa está acontecendo. Fenômenos mediúnicos acontecendo, e esses reais. É a primeira e única vez que eu vi alguma coisa, não quero mais ver. Eu sempre digo isso na casa espírita, irmão, não venha buscar ver que você não vai ver coisa boa. Então não busca, não olha não. Pelo amor de Deus, deixa lá. Porque é coisa muito feia. Você vê, por exemplo, um obsessor que está fazendo efeito sobre você, o estado perispiritual dele, você ter contato com aquela visão, é muito triste. Eu tive essa experiência, não quero ter mais. Ele fica em paz na dele, deixa eu quietinho na minha, tá tudo bem, onde eu puder melhorar, eu melhoro, e vamos tocando a vida adiante. Né? Outros efeitos também de desprendimento, etc., que só me traumatizaram. Nada é gostoso. É por isso que eu sou um exemplo vivo de que você não deve pedir para fazer as coisas na espiritualidade, nem de ver nem de ouvir. Porque eu só vi coisa feia. Né? Hoje eu fico doido para ver um Fabiano de Cristo. Nossa, como eu fico louco. Às vezes acontece, nós temos um trabalho, tínhamos, agora parou um pouquinho, é um trabalho de assistência ao Hospital Espiritual Fabiano de Cristo na segunda-feira no NEC. E às vezes acontecia mesmo, da atmosfera realmente está muito diferente, segundo o Luiz Carlos Okabayashi, era a presença do Espírito de Fabiano de Cristo. Eu doido para ver, eu senti uma coisa que não... As 2 ou 3 ou 4 vezes que a gente vivenciou isso, a Cristina vivenciou junto comigo, é uma atmosfera que todos aqui ficariam sensibilizados. É uma atmosfera onde o médico começa a chorar do nada. Não teve nada diferente no trabalho, muito pelo contrário. A pictografia que foi enviada é muito bonita, é um desenho lindo. Mas o médico começa a chorar do nada. É uma atividade bonita, não é aquela choro triste. É a presença de uma entidade de muita elevação, com certeza. E eu doido para ver isso, nunca vi. Eu vi de espiritualidade e não quero ver mais. Tá bom demais. Deixa contar. Né? Vamos tocando a vida conforme Deus nos permite. Porque caiu a ficha. Eu preciso entender aqui, agora. Não adianta ficar pensando lá de lá. Aqui já está tão cheio de problema aqui dentro. Nossa Senhora, as caixinhas estão todas embaralhadas. Entende o que eu falo caixinha, não? Alguém aqui já viu palestra do pastor Cláudio Duarte? Você já viu? Eu te mandei alguma. Vamos utilizar isso, já que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu preciso tentar atrasar um pouquinho para a hora que o Adriano chegar, a gente tocar nessas coisas. O pastor Cláudio Duarte, depois vocês olham na internet, super interessante, super bem-humorado, é da Igreja Batista. E ele explica a diferença entre o homem e a mulher, entre a cabeça do homem e a mulher. Né? E ele explica, e isso é bom os maridos e as esposas ouvirem, eu acho interessante isso, vai explicar muitas coisas do nosso desenvolvimento. Primeiro ele explica a cabeça do homem. Então, mulheres, vocês comecem a entender isso. A nossa cabeça, pensa numa colmeia. Não tem uns furinhos? Nossa cabeça é assim, cheia de caixinha. É caixinha para cada assunto. Então, se você quer conversar com a gente, você pede para a gente tirar a caixa. Ó, vamos falar sobre dinheiro, sobre os filhos? Espera aí, caixa dos filhos. E é complicado, porque às vezes a mulher naquele sentido de amor, né, de paixão com o marido, o que você quer? O cara acaba de entrar, pastor Cláudio Duarte, o cara acaba de entrar em casa, né, principalmente nessa fase gostosa que vocês estão, a mulher comete um erro muito grave, ela olha pro cara, pai, tem tanta coisa pra te falar, não, faça isso. É uma caixinha de cada vez. Não dá pra você puxar um monte de caixa ao mesmo tempo. Explica qual a caixa. Eu
tenho uma coisa para te falar, importante, ótimo, qual que é? Que respeito disso é dinheiro, é religião, é sexo, vamos tirar a caixa certa. Né? Procurar a caixa da sogra, deixa o assunto especificado. Já a cabeça da mulher, não, a cabeça da mulher é um emaranhado de fio desencapado. E isso é elogio, não é crítica, por favor, entendam bem. É, vocês são impressionantes. Pensa o que a mulher consegue fazer. Telefone no ouvido falando com a amiga. Mão na panela acabando de preparar a janta. Pezinho balançando o carrinho do bebê de vez em quando. E ainda grita lá na sala. Aumenta um pouquinho que eu não estou escutando o jornal. Homem esquentando um leite. Ih, derrubou. Tem essa diferença. Então é um emaranhado de fio desencapado. E nós, homens, é bom entender isso, porque sabe aquele dia que você chega e ela tá com aquela cara te matando? Pastor Cláudio. E ela tá te matando com o olhar? Aí você pega a caixinha do hoje. O que eu fiz hoje? Você vai ver o que fez de errado, para tentar entender por que aquela cara tá assim. Não foi hoje. É que os fios estavam desencapados e o fio de 5 anos atrás tocou no outro. Ela lembrou. Você tá na rua. Você tá na chuva. Não foi eu. Mulheres são assim. O pastor Cláudio brinca muito com esse negócio. Ele fala da criação, por exemplo, né, que vocês foram beneficiadas na criação. Né? Para criar Adão foi fácil, vocês sabem a história, né? De Adão e Eva, né? Para criar Adão, pegou um pedaço de terra, cuspiu, vai botar nome nos bichos, jogou Adão no mundo. Né? Vocês não. Primeiro botou Adão para dormir, para ter um alvo reto e saber onde errou. Aí foi criar Eva. Caroço no pescoço. Tira. Muito feio. Canela feia. E aí repare. Canela de homem. É muito feio. De mulher, não sei porquê, mas é verdade. Quando eu vi essa brincadeira do pastor Cláudio, eu fui olhar pra minha canela e olhei pra Maria Cristina. Realmente é feio. A nossa canela é coisa feia. Né? Peitoral reto, não. Põe 2 airbags pra ficar bonito. Decora isso. Cintura reta, coisa feia. Bota umas curvas. Enfim, vocês foram beneficiados. E o mental. Mulher muito mais inteligente que a gente. Muito mais capacitada mentalmente do que o homem. Vamos parar de elogiar vocês? Enfim. Já ganhou a janta. Toda essa brincadeira. Já ganhei a janta, já coloquei o pedestal lá em cima. Perdi um pouquinho com os amigos. Diz que o homem tem não sei, agora não lembro quanto, mas não sei quanto mais de neurônio na cabeça do que as mulheres. Só que até agora não consegui descobrir para quê. Estão ali em algum canto. Estão ali em algum canto encostado, não tem uma utilidade. Ele já ficou empolgado, falou, opa, agora nós. Eu brinco muito assim porque a encarnação no corpo feminino ela é uma encarnação muito difícil. Ontem eu inclusive falava isso lá na praça, na assistência com as meninas, brincando. Algumas pessoas não vão entender, claro, mas nós somos espíritas, nós precisamos entender isso. Né? Não há machismo nenhum no que eu estou dizendo, é sinceridade. Você veio mulher, o problema é teu. É você que vai dar luz. É você que vai cuidar de marido. É você que vai ter que trabalhar e chegar em casa e fazer trabalho da casa. Se der Deus te abençoar, que dá um santo, que te coloca do lado, que pelo menos lava uma roupinha, tá bom demais. Não reclama não. E nós, pode se preparar, rapaziada. Vocês ficam pegando pesado, lembre-se que você vai voltar. E quando voltar, provavelmente pode acontecer até de voltar nos papéis trocados. E aí o troco vem, né? Até o casal espírita ele tem essa convicção. Né? Então, eu até brinco lá, né? As mulheres espíritas que tenham essa convicção serão mulheres felizes. Ela não vai estar em depressão, não vai ficar esquentando a cabeça com a concorrência. Ela vai estar sempre marcando pontos dentro do seu relacionamento, não tentando estragá-lo. A partir do momento, inclusive, que ela leva essa concepção de caixinha na cabeça do marido, não tem, pensa. O marido deve imaginar, deve sonhar com uma mulher dessa. Nossa, ela sabe que caixinha eu tirei. Deve ser lindo isso, na verdade. Tem marido que gostaria que vocês fizessem isso, na verdade. Mas tem não, a maioria, com certeza. Seria super legal você chegar cansadão, aquele sapato, sabe aquele sapato? Aquele sapato da fábrica, que não é caro, é horrível. Né? E o cara bota dentro de casa, porque olha isso. Joga lá fora, aquele cheiro, meu Deus.
Deus do céu. O cara passa. Casa de espírita, o cara teria sensibilidade de deixar lá fora, creio eu. Eu não tenho ainda, mas eu não chegaria nesse nível. Ele teria a sensibilidade de chegar e olhar que ela está em frente ao fogão, assim, e olhar ali. Não precisa nem ser médium. Sentir a vibração, a irradiação. Não, presta atenção, foca, é tua mulher, cara. Ó, ela tá batendo um pezinho, não tá legal. Alguma coisa tá errada. Não abre a boca, passa batido. Não fala, vai. Vai reto. Dá um tempo, esfria, toma um banho. Vai chegando devagarinho, porque ela tá armando o bote. Vai devagarinho. Vê se parou de bater o pezinho. Oi? Tem alguma coisa pra mim te ajudar? Mesmo que você tá quebrado, arrebentar, não. Provavelmente ela vai olhar e falar, não. Não tem problema não. Posso adiantar um pouquinho da roupa pra lavar? Lava lá. Mas aí você tá, entendeu? Quebrando aquela áurea, aquela imersão. Ela acaba ficando sem palavra. Daqui a pouco a briga não vai se estender. Tá certo, você faz isso uma vez a cada 3 semanas. Tá bom, ela precisa disso. Então o relacionamento de um casal espírita, por exemplo, deveria andar dentro desse patamar. Né? O que a gente vê? A gente não vê muito isso, infelizmente. Por incrível que pareça, lá no NEC a frequência é muito grande. O que eu vejo lá dentro é divórcio, divórcio e divórcio. Eu sou um divorciado. Claro que não foi minha vontade. Deixei claro já que expliquei, foi um processo, teve que acontecer, infelizmente, de um lado, felizmente de outro, né? O lado positivo de conhecer aquela outra coisa ali. É outra missão na minha vida. Perdeu a janta. Perdi a janta. Chamou de coisa. Ontem ela não quis nem pagar a janta, hoje ela não vai deixar nem olhar para mim. Mas o que a gente aprende, né? Eu tenho aprendido nesses relacionamentos, que tem. O que eu mudei do primeiro para o segundo, porque nesse segundo relacionamento eu sou marido espírita. No primeiro eu não era. E no primeiro eu sei o que eu errei. No segundo, sei onde eu acertei e sei onde eu errei. No segundo eu sei onde eu estou tentando acertar. O benefício que eu tento fazer, aquilo ali é uma ponte de estresse. Era, inclusive, quando eu conheci. Agora está muito melhor. Ela sabe muito bem disso. E o quanto eu pude participar nesse processo. E eu falo com o maior orgulho disso. Porque eu acho que você tem... A hora que você ajuda uma pessoa, seja sua esposa, seja seu marido, seja seu filho, no campo da moralidade, no campo dos sentimentos, a se melhorar, porque esse retorno é para ele, você não vai ganhar nada disso. Ela continua dando bronca, jogando panela na minha cabeça, quando precisa ela joga mais. Mas para ela melhorou. A saúde física, o temperamento, a saúde emocional, né, o equilíbrio, e você poder desfrutar isso com a sua esposa. Isso é um casal espírita, ou tentando vivenciar dentro do conselho espírita. O que eu falo para ela? Não a sua aura e o seu perispírito estão contaminados, veja bem. Não. Pô. Baixa a bola. Pô. Fiz nada, e você tá aí, vai. Eu sou o cara mais cara de peroba que vocês gostam. Você não faz isso, não. Você brinca. Perdeu o almoço. Eu falo duro Você brinca, você não. quando tem que falar. Mas eu, na grande maioria das vezes eu brinco. Eu tiro um sarro. Dão mais pancada ainda. Mas as pancadas vão diminuindo a dor. Eu vou pela força da intensidade das pancadas. A primeira doeu, aí eu brinco de novo. A segunda já doeu menos. Daqui a pouco ela não bate mais. Ah, vou bater nesse negócio meio teimoso, né? E aí, abre espaço para o diálogo. Dificilmente a gente para falar em questões espíritas ou questões espiritualistas. Daí você acha que eu estava com alguma intervenção? Porque às vezes sai de uma casa complicada como o NEC, isso a gente tem que deixar claro, né? Se você for desavisado, se você for desorientado, for invigilante, né? O Rogério já esteve lá, o Alberto já esteve lá, sabe como é isso? A gente convive com uma atmosfera muito vasta dentro daquela casa, você se contamina. E às vezes ela sai de lá meio contaminada, meio modificada. Eu estava falando com o Fábio isso, né? Depois de uma palestra no NEC, um dia de trabalho no NEC, sem comer. Porque se eu fizer o que eu fiz aqui hoje no NEC, eu não trabalho para a tarde. Né? Pra vocês terem uma ideia do gasto fluídico que a gente tem ali dentro. O gasto fluídico é muito grande. Então eu não como por causa disso. Muita gente pergunta, por que você não come? Você devolve do jejum? Tem um pouco de religião
religiosidade disso também, mas é mais para que eu consiga manter o foco, a atenção 100%, porque eu sei que eu posso me contaminar no campo espiritual, né? E é claro também no campo sentimental, porque a gente se envolve com tantas questões, né? Tanta gente falando tanta coisa, e o nosso psicológico tem que estar bem preparado. Então é bastante complicado. Mas nesse caso a gente não dialoga sobre isso. Geralmente eu vou falar com ela sobre isso uma semana ou duas depois, quando a ficha caiu lá. É ela que vem me perguntar. Você sentiu alguma diferença? Você sentiu alguma mudança? Você acha que eu estava afetada por alguma coisa? Aí eu faço o que eu pude perceber. Não percebo muito, mas um pouquinho que eu pude perceber já oriento. Então é isso que a gente precisa abordar aqui na nossa comunidade. É isso que nós que estamos orientando grupos espíritas precisamos fazer. Quando eu falei com os meninos sobre aquela peça de tricô que você começou errado. Sabe, as meninas que conhecem mais do que a gente tricô. Você deu o primeiro ponto errado, está errada a peça. Pode terminar ela, mas ela vai estar errada. O que você vai ter que fazer? Desfazer ponto por ponto, e lá naquele primeiro ponto inicial, refazer ele e começar de novo. O movimento espírita no Japão, ele precisa repensar novamente como ele está se desenvolvendo e talvez ter a humildade, porque aí entra muito a palavra humildade. A sinceridade e a humildade de retornar atrás e reiniciar novamente. Porque o objetivo qual é? Tá bom, vou ali. Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Quem já leu esse livro? Evangelho? Já leu? Seu nome? Meire. Eu leio, mas vou ler de novo, esqueci. Vai ler, tem que ler, obrigatoriamente. Leu, Lúcio? Não? Meninas, não? Não? Obrigado, a senhora é obrigatória. Aliás, todos. Vou deixar claro que todos aqui têm a obrigação de ler esse livro. E eu não estou falando aqui obrigação espírita ou nada disso, não. Quando ler o prefácio que Emmanuel coloca nesse livro, vocês já vão entender o porquê. Depois a gente vai contar um pouquinho da historinha desse livro e a encaixá-la nas nossas necessidades, tá? Você fala pra gente? Eu li eu li esse livro e algumas passagens desse livro, quando eu vou dar aula de história do Brasil, eu uso essa leitura, digamos assim, porque quando a gente vai dar aula de história para as crianças, logicamente todas as crianças que estão na escola, elas não são espíritas, né? Mas para entender o porquê que Dom João VI veio ao Brasil e por que a espiritualidade não deixou o Brasil se desmembrar, né? Então a gente foca isso. E por que por exemplo, as colônias espanholas se dividiram em vários países e só o Brasil se formou uma grande massa compacta dentro do continente. Então, tudo isso e toda aquela espiritualidade ajudou um determinado momento que as caravelas se desenvolvessem, que a tecnologia se desenvolvesse, para que eles pudessem, todos eles, virem ao Brasil. É isso? Exatamente. Eu até faço uma brincadeirazinha quando eu conto a história desse livro, porque ali a gente vai ver, logo no prefácio a gente vai ver isso, no primeiro capítulo já tem isso, mas antes da gente fazer a leitura, deixa eu falar isso. Para a gente entender como é complicado trabalhar com Jesus. Trabalhar com Jesus não é fácil. O que acontece no início ali? Jesus chama Elio, que é o ministro de Sociologia do sistema planetário que nós hoje habitamos, e em relação ao planeta Terra, e Jesus fala, Elio, tá uma bagunça, palavra, tá com tradução aí, por favor, eu gosto de deixar a coisa bem traduzida, bem fácil. Elio, não zoar o barraco, o lugar do meu evangelho, tá uma bagunça, esqueceram tudo que eu ensinei. Ninguém mais respeita ninguém, quer me matar, é só negócio de interesse, isso, daquilo. Elio, precisa procurar um outro lugar aí, pra gente mudar a pátria do evangelho. E Elio é encarregado, então, por Jesus, de achar esse local. Elio sai, dá um rolezinho em volta da terra e tal. E de cima ele vê aquela formação maravilhosa. Parece um coração. É bonito aqui. Vai levar aí, pô. Jesus achei. Vamos aí. Ó, tamo junto. Onde é ele? Ó, ali
sul aí, mais pro sul aí. Vambora ver. Meu, maluco, tem nada aqui no mato pra caramba, maluco. Que isso? Vamos lá, mas é aqui, Jesus. É o local indicado. Digo, é aqui mesmo, tô sentindo essa vibração. Olhou pro céu, as estrelas formando um cruzeiro. Para pra pensar nesse detalhe. Tinha uma cruz no céu. É aqui mesmo, Eliu. Então faz assim, desce lá. O povo vai ter que saber onde é que é esse lugar. Ninguém sabe? Vai você lá ensinar. Hã? Eu? Exatamente, você. Pode encarnar e vai. Esse Eliu encarna como Dom Henrique de Sagres, fundador da Escola Naval de Portugal, e começa a ensinar os navegantes a entrar naquele processo de descobrimento que nós acabamos finalizando com o descobrimento do Brasil. E o que ele falou sobre a separação, a América do Sul é totalmente separada, Brasil não. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, separou tudo. Brasil não. Esse livro conta por quê. Mas nós não vamos poder ler ele todo, vamos só para o prefácio. Porque esse prefácio de Emmanuel para esse livro, olhem só o prefácio escrito por Emmanuel. E aí a gente vai entender a importância desse livro. Né? Vamos acompanhar lá a leitura. Meus caros filhos, venho falar do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem, neste assunto, largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor e em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece nessas páginas foram recolhidos das tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Esse trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O que você aguarda num celeiro? Suprimentos, provisões necessárias. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a no seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nestes tempos de confucionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza, e com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, armaçando as suas tradições de fraternidade e conhecimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias mais para baixo. Os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solidário. Daí a razão porque as páginas em apreço foram produzidas de modo a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no lembro da Pátria do Cruzeiro, e que nesta hora magra em que as verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios, deveres, e a vós, meus filhos, que Deus os fortaleça e abençoe, sustentando-nos nas lutas depuradoras da vida material. Emmanuel. Depois vai ter os dizeres, explicação um pouquinho do Humberto de Campos. 3 espíritos importantíssimos empregados nesta obra. Importante lembrar isso. Aí você tem Humberto de Campos ditando esse material,
Emmanuel supervisionando esse trabalho e Francisco Cândido Xavier psicografando. Olha só a equipe. Se uma equipe como essa é recrutada pelo plano espiritual, é porque a obra é muito importante. Não dá para deixar de ver o que é esse material. Então, tá na internet aí, esse site, por exemplo, Luz Espírita, você pode baixar no seu celular, inclusive, né? Baixa o livro, deixa ele lá, faz o download e vai lendo conforme você puder. Eu não vou adiantar, porque, né, adiantar livro é um negócio complicado, ela tirou toda a graça, né? Tem tanta coisa boa, vocês não vão acreditar. Mas, esse pequeno passagem que a gente leu, já coloca sobre a nossa responsabilidade. Aliás, sobre os nossos ombros uma responsabilidade. Nós somos oriundos da pátria do Evangelho. Você nasceu, de uma forma ou de outra, num berço cristão. Seja de qualquer vínculo religioso da onde você veio. Ligado ao cristianismo, você é representante desse. E se você veio para um outro país, porque pensa bem, para que você sairia dessa terra maravilhosa? Eu paro para pensar isso várias vezes, e acho que aqui uma boa parte também deve ter pensado nisso. Eu tenho uma família maravilhosa. Baiano, você sabe que a gente é muito alegre. Somos simples, humildes, pobres. Mas a minha ligação com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, ela é muito intensa. Por que eu deixaria todo esse tesouro que eu tenho no Brasil por 23 anos para viver do outro lado do planeta? Só dinheiro. O dinheiro, ele acabou o plano do dinheiro, ele começa a acabar no 5º ano. E aí eu brinco muito por causa dos nossos planos, da nossa ganância também. Porque você vem pensando, casinha, 2 quartinhos, um para mim, para o marido e para as crianças, uma salinha, uma cozinha, uma garagemzinha. Fusquinha depois nas compras. O plano era esse. Aí a gente chegou aqui, nossa, é rápido, né? O volume é rápido, como ela disse. Nós não sabíamos onde tinha Shimamura, a gente não sabia gastar dinheiro, então entrava rápido. E em 2 anos o planozinho, peraí, 2 quartinhos, mas se eu engravidar de novo, e mais um nenenzinho, vai ficar apertado, né? Vamos aumentar aí, 3 quartinhos. A sala, aí antes estava tudo oco. Aliás, nem pintura tinha, estava bom no reboque. Agora não, a gente quer pintar, botar aquelas vidraças, né, aquelas janelas bonitinhas. Agora são 3 dormitórios, os móveis são da melhor qualidade. E o Fusquinha que era para depois já não é mais um Fusquinha e não é mais para depois. Agora ele é um Monza 0 km. Então o plano aumentou bastante. Mas naquela época a gente fazia o seguinte cálculo. Pronto, para a casinha, 3 anos ia dar. Agora para essa aqui, mais uns 4 dá. Então no total é 7. 7 anos embora. E tô bem. Essa conta nunca fechou. Não fechou até agora para a maioria de nós. Enquanto a gente não desistir dessa contabilidade, a gente não vai entrar na nossa rota correta. Eu desisti porque as luzes se acenderam. Dentro desse processo que eu faço, que eu já expliquei, passei, a luz acendeu. Filho, não é por isso que tá aqui. É como se a voz de Jesus, uma ambição da minha parte, é claro, mas é como se a voz de Jesus viesse diretamente na minha cabecinha. Filho, ensinando ele. Não é dia não. É outra coisa. Se estiver bem, você vai saber. Agora você vai se preparar. E aí me jogou dentro de uma casa escrita para me estudar. 6 anos, 7 anos. Vai gratificar. A minha primeira formação. E ali eu li. Essa codificação ali eu li 3 vezes. Todos esses 5 livros. Curso de aprendizes do Evangelho, curso de educação mediúnica, 1º e 2º ano da FESP. Sempre com aquela intenção que eu falei no início. Eu queria ver alguma coisa. Explicar os meus problemas pessoais. Só que no desenvolvimento de todo esse processo eu comecei a perceber isso que eu estou tentando explicar aqui agora. Tem muito mais problema à minha volta. Se eu poderia me considerar o cara mais coitado da face da Terra, mais infelicitado da face da Terra, porque eu perdi o grande amor da minha vida, estava com uma responsabilidade grande, com aquelas filharadas na minha mão, meu mais velho devendo. O meu problema era tão pequenininho. Eu comecei a aprender e entender que tinha problemas tão enormemente maiores. Eu comecei a participar de desenvolvimentos mediúnicos dentro da casa, participar de sessões de desobsessão, com a participação de espíritos complicados que vinham de 200, 300 anos atrás. O cara está arrastando o problema aquele tempo todo.
causa de um perdão que não foi dado, por causa de um amor que não foi praticado, por causa de compreender uma situação que poderia ter sido compreendida naquele momento. Eu estou falando aqui de incorporação de espíritos antigos relacionados a esse país, que se manifestavam para ser atendidos na casa e falavam para a gente 200 anos. Amigo, 200 anos. Eu passei um climazinho aí, esse que eu estou falando, numa faixa de uns 5, 7 anos, até aquele anjo cair na minha vida e vir dividir comigo as responsabilidades. 5, 7 anos. Perdi uns 18 quilos. Mas não leva a melhor. Mas magriça aqui, pelo amor de Deus. Tava feio na foto. Muito mal. Agora, 200 anos? 300? Aquele irmão que lá de trás foi vítima de uma situação e não conseguiu perdoar até agora. E está atrás da pessoa até agora.